e nosso apresentador. Marcos Medeiros, esse nome tem valor, e no Canal 6 é nosso apresentador. Marcos Medeiros, esse nome tem valor, e no Canal 6 é nosso apresentador. E não se fale em outra coisa na cidade, Marcos Medeiros representa a novidade. Ele é guerreiro e ajuda quem não tem, mostra e fala a verdade sem prejudicar ninguém. Vamos sintonizar TVC no Canal 6 com o Marcos Medeiros, o nosso apresentador. Vamos sintonizar TVC no Canal 6 com o Marcos Medeiros, o nosso apresentador. Oi, 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 Marcos Medeiros. Oi, 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 o nosso apresentador. Canal 6 é TVC, se liga aí. TVC é Canal 6, se liga aí. Canal 6 é TVC, se liga aí. TVC é Canal 6, se liga aí. Amigos e amigas da TVC, estamos na Rádio Comunidade Conselheiro 104.9 no seu dial, nesta mais nova rádio para levar para a nossa comunidade informações de qualidade, música de bom gosto, com certeza dá um novo dinamismo na informação no 6º distrito da nossa cidade. Com imagens do nosso cinegrafista Molejão, vamos lá conhecer um pouco a rádio, vem com a gente. Tudo bem, Lili? Vamos aqui. Parabéns aí pela conquista. Seja bem-vindo na rádio. Obrigado. Prazer imenso em saber você. Obrigado. Escolha do seu, nessa rádio. Na Conselheiro, uma grande marca Conselheiro. Foi difícil conseguir a concessão? Foi, mas nós levamos aí a base dos 11 anos para conseguir. E agora, sacrifício, agora, graças a Deus, conseguimos. legalizada, Legalizado direitinho. toda certinha, Consegue de funcionamento, concessão do governo federal, tudo certinho, graças a Deus. som, música, informação de qualidade. Qualidade para o pessoal do Conselheiro, né? A rádio é 100% Conselheiro. Há quanto tempo está no ar a rádio? 3 meses, é para 3 meses. 3 meses. E como você está recebendo dos seus ouvintes do nosso 6º distrito, de que forma eles estão encarando essa nova concessão de rádio para a nossa cidade? Nós temos recebido muito telefonema, elogiando a rádio, dizendo que a programação está boa, e dando os parabéns pela rádio que está em Conselheiro. Os estúdios? As pessoas foram. Então vamos lá, vem com a gente. Aqui é o nosso estúdio. Bonito e bem arrumado, bem estruturado, equipamento de qualidade. Hoje é tudo computadorizado. Tudo padronizado. Mostra lá, Maurício. Muito ótimo. A gente observa que, com certeza, Conselheiro Paulino, com a 104.9, que fica aqui na Avenida Roberto Silveira, 3.450, no posto de gasolina dos Tuller, não é isso? Tudo por gasolina Irmão Tuller. E a programação, como está? A programação aqui é boa, né? A programação, nós temos a parte da mais pela primeira vez por aí, faz uma programação com a gente. Atrás nós temos o PC, também faz a programação com a gente aí, e nós estamos caminhando para a gente. E ela, qual é a área de abrangência? Ela pega todos os trechos de Conselheiro. De Duas Pedras a Furnas do Catete. Ela pega Duas Pedras até o pedágio. A antena está onde? Está aqui em cima? Está aqui em cima do prédio. E aqui ela consegue irradiar em toda a nossa volta. Toda a volta. Toda a volta da terra. Notícias. Tem várias notícias, a pessoa às vezes tem entidade pública, né? A pessoa às vezes tem um documento, mas não é um documento. O pessoal achou, trouxe para a rádio, deve ser uma pessoa buscar, já dão para ver as coisas. Agora, apoio dos empresários. Vocês estão pedindo apoio dos empresários que se Apoio cultural. Apoio cultural. Quiser botar um apoio cultural na rádio, estamos aqui de porta aberta. Aqui é para ajudar a rádio e ajudar a comunidade. O Conselheiro, então, agora está servindo de rádio. E de TV pela TVC. TV da TVC também. Isso. É uma grande parceria que a gente estabelece. Parabéns. Agora a gente vai trocar de deixar de ser entrevistador para ser entrevistado. Tá aí, um ótimo dia para você que está aí sintonizado, juntinho comigo. Hoje é quinta-feira, 29 de janeiro de 2009. E nós estamos recebendo aqui na nossa rádio uma presença ilustre. Que coisa boa, né? 104,9 especial.
na Conselheira FM. O vereador Marcos Medeiros, carinhosamente chamado como Marquinhos da TVC. Você viu alguma coisa? Essa ficou famosa, não tem jeito. Eleito aí na última eleição pelo partido PTB, com mais de 5 mil votos, bem mais, né? Tornando-se aí o vereador mais votado e também o vereador mais votado na história política de Nova Friburgo e região serrana. Bom dia, Marquinhos. Eu vou começar perguntando para você, hein? Você viu alguma coisa? Bom dia. Eu não vi nada, cheguei agora. Você chegou agora, Marquinhos? Cheguei agora. Bom dia, caros ouvintes da Conselheira FM. Bom dia, Heloísa. É sempre uma grande emoção participar de uma rádio, de uma TV, de um órgão de comunicação que seja comunitário. Nós sabemos o quanto é difícil você manter no ar toda essa estrutura para que possa levar informação de qualidade, informação de última hora dos últimos acontecimentos para que a nossa sociedade fique antenada. E principalmente a luta que se tem, uma rádio, uma TV comunitária ou até um próprio jornal, no sentido de se manter, porque a gente sabe o quanto custa toda essa estrutura. Então, nesse sentido, vocês estão de parabéns, não tão somente por terem conseguido, durante 11 anos, lutando para viabilizar a concessão da rádio, mas principalmente por se manterem no ar com uma qualidade, com um som de extremo bom gosto e que a nossa sociedade, o 6º Distrito, está de parabéns. Você que é tão querido aí pelo povo de Nova Friburgo, né? Aonde a gente vai, a gente escuta falar aí, Marquinhos Medeiros da TVC, não tem jeito. A última eleição foi uma loucura, realmente. Todo mundo só se falava em Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. E eu acredito que você tem recebido aí muito carinho do povo de Friburgo, né? É impressionante, aonde quer que eu vá, as pessoas me tratam com carinho, com afeição, querem tirar fotos, querem que eu visite suas casas. Vale salientar, eu estive em Brasília agora no início da semana, no avião, a aeromoça era de Friburgo e via TVC. Quando eu fui tirar meu passaporte no Galeão, a policial federal, a delegada federal, era de Friburgo e via TVC. Quando eu estava andando nos corredores do Senado, encontrei o Renê Fuli, que é óbvio aqui de Amparo, que também vê a TVC. Então, essa questão da gente ter viabilizado esse canal de televisão, de dar vez e voz àquele homem, àquela mulher, àquele cidadão, àquela cidadã, que vê os seus direitos aviltados, isso se tornou uma marca que ela extrapolou os limites de nossa cidade. Então, esse carinho que você tão bem explicitou nesse momento, seja onde eu for, sempre tem algum friburguense, sempre tem alguém que vê a TVC. E é óbvio, aqui nas ruas, todo compromisso que eu tenho que cumprir, eu sempre chego um pouco atrasado devido às pessoas irem me parando no caminho e prestando a solidariedade, o carinho, a afeição e o afeto. Fico feliz porque minha mãe foi vereadora, meu pai foi vereador e pela primeira vez no município também a mãe, o pai e o filho são vereadores. A minha votação é a maior votação da história da região serrana. Então, nesse sentido, fica claro que esse carinho, esse afeto, essa afeição, ela vem junto também com muita responsabilidade. Essa responsabilidade foi depositada em mim, mas como bom filho não foge da luta, estou aí para atender à altura os desafios e os interesses e os anseios que os telespectadores, que os ouvintes e que os cidadãos friburguenses depositaram em mim. E eu tenho certeza absoluta de que no Dito Popular você vai dar conta do recado. Não tem jeito, você foi eleito aí pelo povo e você sabe que a voz do povo é tudo, né? Então tá de parabéns aí realmente. Marquinhos, você sendo aí um homem da comunicação, você vê que a rádio aqui em seus simples, aliás, torno a falar, você é muito bem-vindo aqui na Conselheira FM e é uma rádio exclusivamente voltada para Conselheiro Paulino. Sabendo disso e sabendo também que você aí é uma pessoa que você nasceu em Conselheiro Paulino, é isso mesmo? Isso aqui é pertinho, Santo André. Pra gente entender um pouquinho. Aqui eu tive as primeiras namoradas, aqui eu comecei a jogar bola, aqui eu comecei a dirigir. Óbvio, toda a minha vida partiu daqui.
Ok. E sabendo de tudo isso, quais são as suas propostas assim para Conselheiro Paulino em relação à saúde, por exemplo? Conselheiro Paulino, eu estava fazendo uma matéria, infelizmente, de homicídio em nossa sociedade aqui no 6º Distrito. Quando passei em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino e vi uma quantidade de pessoas se aglomerando no local. Observei a placa 24 horas. Parei e fui até o posto de saúde e perguntei o que estava acontecendo. Isso tem uns 4 ou 5 dias. E veio uma enfermeira com uma empáfia, uma soberba, uma arrogância fora do normal. E eu perguntei a ela, o que está acontecendo? Ela olhou, o médico não está aqui, ele saiu para jantar, ele tem o direito de 2 horas sair, de 2 horas do período de janta. Aí eu falei, e aquelas cidadãs, aqueles cidadãos que estão sentados ali no posto, aguardando serem atendidos? O que você diz para eles? Não, é direito do médico. Aí eu falei, então eu vou filmar você, porque ela não sabia que eu estava com a câmera. Filma ela ali. Aí eu pedi para o molejão, que virou uma figura folclórica na cidade. Todas as pessoas querem conhecer o molejão, querem saber quem é o molejão. E falei, bota a câmera na cara dela. Aí filmou, aí aquela empáfia, aquela arrogância se destituiu, ela virou as costas e saiu correndo. Então eu vejo que o primeiro ponto que tem que ser tratado em Conselheiro Paulino é a questão da saúde. Porque o maior bem que eu, que você, Luiz, que o nosso caro ouvinte nesse momento que sintoniza a Rádio Conselheiro FM 104.9 tem, é a sua vida. Ou seja, a sua vida é sinônimo de saúde. Então a saúde precisa urgentemente ser melhor tratada. Tive a oportunidade de fazer algumas matérias com a ex-secretária de saúde, doutora Jamila Calil, onde ela mostrou a implantação de um sistema de marcação de consultas, sistema de acompanhamento de exames, de tudo que acontece dentro de um posto de saúde. Acredito eu que esse sistema esteja lá, mas é óbvio que não tão somente o sistema vai viabilizar a qualidade na saúde, sendo necessário deixar claro que o sistema é uma grande alavanca para que se possa ter a saúde de qualidade, mas principalmente homens, mulheres, profissionais, enfermeiras, equipamentos para que a gente possa servir bem a nossa sociedade. E isso me remete, Luiz, eu quero mandar um abraço para o Minico e pelo Gutinho, ambos acompanhei a luta com que eles tiveram para poder hoje a gente poder se utilizar desse grande e importante meio de comunicação que é a Rádio Conselheiro FM, e me remeter a essa questão do Ninico. Ninico esteve na sede da TVC. Ninico sempre foi um abnegado, um homem que sempre dedicou grande parte do tempo da sua vida em viabilizar atitudes necessárias para melhorar a qualidade de vida do cidadão morador do 6º Distrito, mais especificamente do loteamento Floresta, onde o Ninico muito bem administra a associação de moradores daquele bairro, que é formado em sua grande maioria de homens e mulheres de bem, que se preocupam em viabilizar recursos, salários, através do suor de seus rostos, para poder levar conforto para os seus lares. E Ninico, preocupado com o conselheiro, preocupado com Floresta, levou na sede da TVC um ofício da Associação de Moradores, reivindicando várias atitudes favoráveis ao loteamento Floresta e a Conselheiro Paulino. Ele pediu quadra de esporte, ele pediu reforma no colégio, ele pediu bola, ele pediu camisa, ele fez várias creche, que é uma das reivindicações mais importantes nesse momento para o loteamento Floresta. Então o que eu fiz? Eu fui a encontrar com o presidente, excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas quando cheguei lá, o vice-presidente está sendo operado em São Paulo por questão de um tumor que ele está no abdômen. E o Lula cancelou toda a sua agenda no Palácio do Planalto e foi a São Paulo. Mas, óbvio,
estavam assessores que me receberam, e vocês verão pela tela da TVC esse momento, e eu entreguei esse ofício que o Ninico me entregou na TVC nas mãos deste assessor, doutor Alan Silva. E ele já conhecia Friburgo. O que eu achei interessante foi que, quando eu falei que era de Friburgo, ele falou: lá tem a melhor cachaça do Brasil, que é a Nega Fulô. Quer dizer, lá em Brasília, ele que é de São Paulo e tem pouco acesso aqui à nossa região, ele me deixou claro o carinho que ele tem pela cidade, principalmente pela cachaça Nega Fulô. Então, nesse sentido, eu entreguei a ele, e ele próprio se despiu de todas as vaidades, se vestiu dos interesses da Associação de Moradores do Loteamento Floresta, mais especificamente de Conselheiro Paulino, onde a construção de uma creche, casas populares, muro de contenção em virtude da queda de barreiras, separação da rede de esgoto de águas pluviais e construção de uma rede de águas em diversas ruas, saneamento básico, quadra esportiva, asfaltamento de ruas, melhoria nas redes de eletricidade e telefonia, centro de aprendizado para jovens e adolescentes de informática e música, programa de alfabetização de jovens e adultos. São algumas das reivindicações que são conteúdo desse ofício número 08/9, que foi entregue no Palácio do Planalto. Então, o conselheiro sofre também com as chuvas. Filmei agora esses dias as águas que infelizmente caíram de maneira torrencial em nosso solo e que foram desembocar no Bengalas, e que sobrou, infelizmente, mais uma vez para os moradores de Conselheiro. Descobri com Alain, pasme Heloísa, pasme nosso caro ouvinte, que os 76 milhões de reais liberados pelo PAC, eles têm informação que as obras aqui já foram feitas. Eu tenho isso gravado, Pasme Heloísa, pasme caro ouvinte, que em Brasília, o doutor Alan Silva, para ele, nos sistemas de controle do dinheiro de liberação do PAC, já estão liberados, e as obras já estão sendo executadas aqui em fase de final. Agora, mais que isso, minha população querida do bairro do Lazareto, lá em Brasília, tem cerca de, acho que 10 ou 15 milhões de reais, um número específico eu não tenho, mas eu sei que tem o dinheiro e que esse fato é verídico, de liberação de verbas para poder arrumar, entre aspas, o bairro do Lazareto, ou seja, urbanizar o bairro do Lazareto. E para eles em Brasília, pasme Heloísa, pasme nosso caro ouvinte, o bairro do Lazareto já está todo urbanizado por conta desta verba que foi liberada pelo governo federal. Me comprometi a filmar para poder enviar para Brasília, para o Palácio do Planalto, todas essas imagens, tudo isso que lá eles pensam que está acontecendo aqui e não está. Agora, o pior disso, ainda tem coisa pior, você acredita, Luiz? É mesmo? Tem coisa pior. Assusta, né? O que é pior é o seguinte, que se essa verba não for utilizada, ela vai ser reiterada ao orçamento da União e vai ser direcionada para outro município que não seja Friburgo, ou seja, deixaremos de receber 76 milhões de reais em investimento em nosso município. É um absurdo, né? E a gente só tem a agradecer a você pelas suas palavras, que se realmente não fosse o Marquinhos aqui tá falando isso, ninguém fala, né, Marquinhos? Não tem jeito. Heloísa, eu sou vereador, fui eleito com a grande maioria de votos, eu tenho 2.700 votos de diferença para o segundo colocado. Tiveram 9 vereadores eleitos que não faziam parte da legislatura anterior, nesta legislatura. O povo claramente mostrou que ele quer a mudança. Mais que isso, ele mostrou que ele quer a mudança e mostrou quem seria a mudança. Eu, pela quantidade de votos que eu obtive. Mas eu aprendi, e isso não é para mim, porque eu trabalhei por 17 anos na Assembleia Legislativa, assessorei o ex-deputado Roberto Jefferson, quando ele era líder do PTB no Congresso Nacional, e minha mãe foi vereadora, meu pai foi vereador, então a minha vida sempre foi política. Falo isso por quê? Porque o povo, eu tenho que estar sintonizado com ele. Você
caro ouvinte, tem que estar sempre sintonizado na 104,9 FM Conselheiro. E eu tenho que estar sempre sintonizado com vocês, em cada canto desse município, em cada bairro, em cada rua, em cada local desse país. E eu vou, em primeira mão, Heloísa, eu renovei o meu visto para os Estados Unidos, eu vou filmar lá na Casa Branca, vou filmar lá onde o Barack Obama está. Que coisa boa, hein, Marquinhos? E mesmo lá nos Estados Unidos, eu nunca vou deixar de esquecer a minha, a sua, a do Ninico, a do Gutinho, a nossa cidade de Nova Friburgo. Mas como eu sou honesto, probo, transparente e sou grato, porque, Heloísa, eu vou te dar uma pílula de conhecimento que é interessante, de graça, para você, para o nosso ouvinte. A gratidão é a mãe de todos os sentimentos. A pessoa que não é grata, a pessoa que não reconhece aquilo que é feito por ela, no meu modo de viver, de pensar, não é nem digno de viver. Por quê? Porque a traição, nem Jesus Cristo foi perdoado dela. Haja vista que na própria Bíblia tem várias passagens onde Deus perdoa o ladrão, perdoa o assassino, perdoa a prostituta, mas não perdoa o traidor. Então nenhuma passagem na Bíblia tem o seguinte: Judas está perdoado. E por conseguinte, nem Deus, Jesus Cristo, foi excluído de ter Judas ao seu lado. Então, nesse sentido, essa questão da traição é um grande componente na política. Mas podem ter a certeza que essa questão com relação à minha pessoa e a minha relação com o povo é inquebrantável. Jamais eu deixarei de ouvir, de votar, de deixar de agir que não seja em nome do nosso povo, da nossa gente, cidadão e cidadã friburguense. Aí, esse é o nosso vereador Marcos Medeiros, o Marquinhos aí da TVC. Marquinhos, nós sabemos aí que você é muito ligado ao deputado Roberto Jefferson. Podemos dizer que politicamente ele é o seu padrinho? Eu, quando tinha 6 anos de idade, comecei a ler e escrever, onde eu fui alfabetizado no Colégio Cef. Naquele momento, a minha mãe, o meu pai era vereador, a minha mãe era secretária do meu pai. Meu pai foi eleito para um mandato de 6 anos. E para se tirar carteira de identidade, CPF, título de eleitor e assim sucessivamente, eram vários formulários que teriam que ser preenchidos. Cada casinha daquele formulário cabia uma letra do nome das pessoas e, infelizmente, naquele momento o índice de analfabetismo em nosso município era muito grande. Então, eu ajudava o meu pai a preencher esses formulários, a ajudar o nosso povo. Ali eu comecei a gostar de política. Ato contínuo, minha mãe foi eleita vereadora por mais 6 anos e depois reeleita por mais 4 anos. Espelhei-me no primeiro momento na minha mãe, no meu pai. No segundo momento, fui trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde fui convidado pelo ex-deputado Márcio Arruda, da cidade de Petrópolis, para assessorá-lo. Tive a oportunidade de receber lá no gabinete várias vezes o Gutinho, o Ninico, sempre preocupados em reivindicarem ações voltadas para o 6º Distrito e para a nossa cidade. Ato contínuo, fiz amizade com o ex-deputado Roberto Jefferson, sujeito homem, amigo, leal, parceiro, não é traidor e é cumpridor das suas palavras. Às vezes tem determinadas pessoas, quando a gente fala em Roberto Jefferson, que ligam que ele desviou verba, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Mas eu gostaria, Heloísa, Ninico, nosso caro ouvinte, de passar um detalhe. O Roberto, o que aconteceu com ele? O Roberto, o Lula se elegeu presidente. Antes do Lula ser presidente, o Roberto já foi deputado com o ex-presidente José Sarney, ex-presidente João Figueiredo, ele foi deputado com Ernesto Geisel, ele foi deputado com Fernando Henrique. O Roberto, ele sempre, porque eu tive a oportunidade de vivenciar ao lado dele grandes momentos, ele sempre deixou claro para a gente que o dia que ele ficasse ao lado do Lula, ele perderia o mandato, ele não se elegeria mais. Só que ele pensava que o povo não votaria nele.
Só que o que aconteceu foi diferenciado, e eu vou deixar claro para vocês que o Roberto é sujeito homem, Roberto é amigo, Roberto é parceiro, Roberto não é ladrão. Roberto, o que aconteceu com ele foi o seguinte: existe diferença. Ele denunciou o mensalão. O que é o mensalão? O mensalão, a Câmara dos Deputados é composta por 513 parlamentares. Então, para se ter mais, em Friburgo, guardando as devidas proporções, nós temos 12 vereadores. Então, guardando as devidas proporções, o prefeito, o governador com a Assembleia Legislativa, o presidente com a Câmara dos Deputados, eles sempre têm projetos que são contrários à vontade do povo. Sempre existe. São projetos que vão, infelizmente, levar impopularidade para a nossa sociedade. Ou seja, o prefeito tem projetos que vai levar impopularidade para ele em nossa sociedade, no município. O governador tem projetos que vão levar impopularidade ao nosso estado. O presidente da República tem projetos que vão levar impopularidade para ele no país. Mas às vezes esses projetos são de suma importância para que possa manter o equilíbrio das contas, para que possa atender determinados objetivos que naquele momento são necessários para serem feitos. Eu enxergo de outra forma. Eu acho que a maneira mais difícil para poder se manter é você viabilizar verbas e atitudes que sejam inovadoras. Eu opto pelas atitudes inovadoras, mas geralmente os prefeitos, os governadores e os presidentes da República, eles optam pelo caminho mais fácil, que é o quê? Corte de verbas e projetos de lei que vão de encontro aos interesses da nossa população. Então, o que o presidente, determinados presidentes fazem? O Lula não sabia de nada, não estou dizendo. O Lula, não é isso? O Lula sabia? Não sei. Você viu O que ele falou? Eu não vi, eu vou ver agora. Estou vendo lá na Câmara. Tá vendo? Mas está aí, palavras sábias aí do nosso vereador Marcos Medeiros. Marquinhos. Mas eu ainda não falei ainda por que o Roberto... Diga para mim. Então, o que acontece? Para os ouvintes, né? Isso. Então, o que acontece? O Roberto, quando você faz campanha eleitoral, a minha campanha é uma exceção. Por que ela é uma exceção? Porque eu obtive o carinho do povo ao longo desses anos, não tão somente pelos cargos públicos que minha família exerceu, não tão somente por eu estar sempre ligado a movimentos sociais, a movimento estudantil, a esporte, à noite eu sempre gostei de festas, essas coisas assim, mas a minha popularidade veio da TVC. Então, por exemplo, um vereador para se eleger em Friburgo com 5.550 votos é praticamente impossível. O Neuci demorou 30 anos para poder, mais de 30 anos, que ele teve 3.014 votos, para eu bater, entre aspas, esse número da votação dele. Então a minha votação vai demorar mais 100 anos aí, está arriscado ninguém conseguir ultrapassá-la, porque é muito difícil. Mas a minha votação é o voto de ideologia, é o voto daquela pessoa que se identifica com as minhas atitudes, que é aquela pessoa que não tem vez e voz e enxergou em mim uma maneira dela ser ouvida. Então a minha campanha foi barata, Agora, uma campanha de vereador, uma campanha de prefeito, é uma campanha cara, extremamente cara. Então, o que acontece? O Roberto pediu para ele tomar um golinho de água. Você, ouvinte, quer um pouquinho de água aí? Olha, depois vocês vão conferir isso tudo, viu, gente? Aliás, imagens aí do molejão. Eu gostaria de fazer um pedido, só te cortando rapidinho, Marquinhos. Posso? Deve. Fugindo um pouquinho aí, eu gostaria depois que você colocasse o rosto do molejão. Tá fechado. Completo? Mas o molejão é o nosso Lombardi. Mas você tem que colocar, todo mundo pergunta, todo mundo quer saber quem é o molejão. Gente, é lindo demais, só você ver. Assim, é óbvio que esse negócio de homem não é... Tem um homem que eu acho muito bonito, sabe quem é? Quando eu me olho no espelho. Ali eu acho muito bonito. Esse negócio de achar um homem bonito não é comigo, não. É contigo, Lili? Tá fora também, Lili?
Mas eu ia te perguntar, você como mulher, uma mulher bonita, você eu acho bonita, acho não, tenho certeza, bonita, inteligente, tem uma voz que soa muito bem aos nossos ouvidos. Eu queria que você falasse para as mulheres o que você acha do molejão, porque eu não consigo achar nenhum homem bonito. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse comentário para depois, né? Depois eu comentar molejão, o que eu acho. Mas aí, você viu alguma coisa, Marquinhos? Vamos lá. Vamos voltar ao assunto? Viu o Roberto. O que o Roberto fez? Para você que quer fazer campanha eleitoral, o que o Roberto, presidente nacional do PTB? O PT destinou uma quantidade de verbas para o PTB administrar as campanhas eleitorais em nível de Brasil. E essa quantidade de verbas, o PT não deu recibo para que nessa doação. O Roberto pegou esse dinheiro e entre aspas, foi fazendo doação para os candidatos a prefeito, naquele momento candidatos a governadores, a deputados federais e senadores do país. E foi e distribuiu. Então o que acontece? Ele pegou dinheiro para campanha. Não estou falando que a atitude dele é correta, porque você tem que primar pela justiça eleitoral, que é você contabilizar todos os seus gastos de campanha. Então o Roberto pegou dinheiro e distribuiu para os candidatos. Diferentemente do mensalão. O que é o mensalão? Conforme eu te falei, tem vários projetos que são contra o povo. Então, determinados vereadores, determinados deputados estaduais, determinados deputados federais, não são todos, porque tem muita gente boa na política, seja do nosso município, seja do nosso estado, seja do nosso país. As pessoas às vezes têm o costume de nivelar todo mundo por baixo, o que é um erro. Você não pode achar que todo mundo é safado, que todo mundo é canalha, que todo mundo é errado. Você tem que acreditar no ser humano, porque em sua grande maioria somos formados de homens e mulheres de bem. Então o que aconteceu? O PT, ele um sistema onde ele daria 30 mil reais para uma quantidade de deputados federais para eles votarem cegamente em todos os projetos de lei que forem para a Câmara dos Deputados, que fossem contrários ao povo e que fossem favoráveis ao governo federal. Isso porque, eu trabalhei em Brasília, eu te falei, o Lula tinha um sonho, uma utopia de acabar com o pai das leis trabalhistas, é o ex-presidente Vargas, que era do meu partido PTB. O Lula queria acabar com as leis trabalhistas e criar uma nova consolidação das leis do trabalho, aonde se acabasse a era Vargas e se iniciasse a era Lula. Então, com certeza, nesse momento, vários deputados e o povo seria contrário. Então, precisava ter votação. Então, o que o PT fez? Começou a pagar por mês 30 mil reais por mês para determinados deputados para obter a fidelidade em seus votos. Então o que acontece? Uma coisa, o Roberto pegou dinheiro para botar campanhas nas ruas, que tem que ser contabilizado, não é a atitude certa. Mas se tivesse um grau na punição que teria que ser, o crime dele é bem menor do que o crime de você comprar a consciência por 30 mil reais de deputados federais. Então, isso para deixar claro que o Roberto não é esse monstro. Então, a pergunta foi se o Roberto é o meu padrinho. Aprendi muito com ele. Muito com ele. Você viver ao lado de Roberto Jefferson, 10 minutos de conversa, ele te dá 10 anos de vida. Ele tem umas tiradas, ele tem umas premissas na vida que é fora do normal. E ele me ensinou a ser sujeito homem, a ser amigo, a ser leal, a não ser traidor, a cumprir com suas palavras. Não que eu não sabia, mas quando você vivencia ao lado de um homem que tem notoriedade mundial, você passa a acreditar. Por quê? Porque você se espelha em uma pessoa que é vitoriosa, em uma pessoa que ele tem Orkut, a comunidade dele tem mais de 300 mil pessoas que fazem. Roberto Jefferson é o meu ídolo, tem mais de 300 mil pessoas lá na comunidade dele. Então,
me espelho em muitas coisas que ele faz, certas. E no que ele errou, eu também me espelho. Por quê? Porque ele próprio me ensinou que existe uma frase, Heloísa, existe uma frase, caro ouvinte, de graça, de novo, uma pílula, Heloísa, de inteligência, de cultura, que eu peguei com ele. Ok. O inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. Agora, o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, por exemplo, quem é Roberto? Aprendo com ele nos acertos. Aprendo com ele nos erros, que é óbvio que eu não vou fazer aquilo que infelizmente deu errado. Então é um parceiro, é um amigo, é uma pessoa que muito me ajuda, me ajudou, e assim que eu fui eleito, uma das primeiras ligações que eu recebi foi a dele, porque ele, como presidente nacional do partido, ficou na sede acompanhando o resultado do PTB no Brasil. E ele me desejou boa sorte. Falou, naquele momento, ele já profetizou que eu não seria presidente da Câmara em Friburgo, porque a quantidade de votos que eu tive ia despertar muito ciúme nos meus pares. Se colocou à disposição para resolver qualquer tipo de problema em Brasília, onde quem foi rei não perde a majestade, ele tem muito prestígio, e ele é presidente nacional do PTB. Então é um homem que eu admiro, um homem que, com seus erros, com seus acertos, é um homem leal, amigo, um homem companheiro, e que eu gosto muito dele. Ok, tá aí, palavras de Marquinhos Medeiros, Marquinhos da TVC. Marquinhos, prazeraço te receber aqui. E eu gostaria que, se você tivesse alguma colocação, alguma coisa que você quisesse falar, e até mesmo que deixasse aí uma mensagem de fé para os nossos ouvintes que estão aí ligadinhos com a gente, não só de Conselheiro Paulino, mas de Nova Friburgo. Eu gostaria de agradecer. Conforme eu falei, a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Sou grato. Sou grato ao Ninico, sou grato ao Gutinho, sou grato a você, Heloísa. Sou grato principalmente a você, caro ouvinte, que nas ruas, que nos salões, que nos bares, no local onde eu esteja, me abraça, me beija, leva o calor do seu corpo, o carinho, o afeto de suas palavras, demonstrando e me pedindo somente que eu não mude, que eu continue sendo a mesma pessoa, que eu continue sendo aquela pessoa, aquele amigo sempre antenado com a vontade, com o interesse, com a esperança do nosso cidadão. E assim eu farei. Pautarei a minha vida parlamentar sempre ao lado do povo, mesmo que tenha que sofrer determinadas atitudes que serão, infelizmente, perseguições, mesmo que tenha que obter enfrentamentos, e eu não tenho medo disso. Nesse sentido, você, ouvinte, pode estar totalmente convencido que eu estarei sempre ao seu lado, estarei sempre caminhando contigo. E qualquer coisa que necessitar, é só ir à Câmara Municipal de Nova Friburgo, Gabinete 2, gabinete do vereador Marcos Medeiros. A gente vai montar um bloco ético. Em primeira mão para você, Luiz. Bloco ético. Vereador Marcos Medeiros, vereador Renata Birrâmia, vereador Cláudio Damião e o nosso vereador Pierre. Nós quatro formaremos um bloco ético na Câmara Municipal. Me procurar na Câmara Municipal ou através do meu telefone. Nenhum vereador, nenhum prefeito, nenhum político faz o que eu vou fazer agora, mas eu faço. Dá meu telefone no ar. 9815-7735, 9815-7735. Nesse momento, infelizmente, o telefone está desligado, mas porque acabou a bateria devido à quantidade de ligações que eu recebo. Se por acaso você ligar e eu não atender, é porque eu estou filmando alguma coisa e você vê alguma coisa por aí, Heloísa? Olha, com certeza eu estou vendo aqui na minha frente uma pessoa maravilhosa, uma pessoa especial, não só para mim particularmente, que eu te admiro demais. Obrigado, mas para todos os cidadãos friburguenses aí. Vereador, em nome da Conselheira FM, eu quero aqui agradecer a sua presença nos nossos estúdios e saiba que sempre que quiser e puder, nós estamos aí de portas abertas para você. E mais alguma coisa, Marquinhos? Eu queria agradecer a Ruth do Santa Bernadette. A rádio está indo longe, hein? Parabéns. A Mary do Floresta, ao Antônio do São João, ao Carlos do Alto do Floresta, a Rosa de Conselheiro. Rosa deve ser a Rosa, filha do Getúlio,
que se não for a rosa, que a todas as rosas, que com esse nome tão belo, com o seu perfume, com a sua beleza, possa levar mais tranquilidade, possa levar emprego, saúde, educação, através desses sentimentos, para o nosso bairro de Conselheiro Paulino, para a nossa Conselheiro FM, para você, Heloísa, para o Ninico, para o Gutinho e para todos que estão sempre torcendo e fazendo com que a rádio alavanque cada vez mais em sua audiência no 6º Distrito Conselheiro Paulino. Ok, Marquinhos, você esqueceu de uma pessoa. Se eu não pedir um abraço para ela, depois ela me pega. Então eu não vou deixar ela te pegar. Manda um abraço especial aí para minha mamãe Lúcia, lá no Nova Suíça. Lúcia, você foi muito feliz na educação que você deu à sua filha. Nos dias de hoje, onde a gente vê vários pais, várias mães, de famílias abastadas, de famílias ricas, em que seus filhos matam seus pais, matam suas mães, envolve-se em drogas, envolve-se em atitudes contrárias ao bom viver em nossa sociedade. Você que é uma pessoa humilde, mas que com a sua humildade conseguiu levar grandes predicados, grandes virtudes para a sua filha, você está de parabéns, não tão somente, eu agradeço por ter esse carinho por mim, mas os maiores parabéns seus são pela qualidade de ser humano que você conseguiu formar na sua filha. Não tão somente por DNA, pela voz bela que você conseguiu passar para ela, a voz aveludada, não tão somente por esse período onde ela adquiriu estudo, adquiriu cultura, para hoje estar aqui presente e levando seus conhecimentos para o 6º Distrito, mas por esse belo ser humano que só pensa em levar alegria, levar distração, levar conhecimento, levar atitudes favoráveis no nosso povo. Então, obrigado, Lúcia, pelo carinho e parabéns a você por ter conseguido transferir tudo isso de bom que tem dentro de você para sua filha. Menino, depois dessa, o que eu vou dizer, Molejão, depois dessa? Eu só vou pedir mais uma vez, o pessoal quer ver o rosto do Molejão. Obrigada, Marquinhos, de coração, e mais uma vez te agradeço, em nome da Conselheira FM, e em particular também, sabe que eu te adoro de montão, declaradamente, tá bom? E eu sou uma apaixonada por comunicação, faço o que eu gosto realmente, e para você nessa caminhada, muita garra, que você vai precisar. Um bom filho não foge à luta. Obrigado. Um beijo, tudo de bom, obrigado pela sua presença. Tá, e esse é o nosso vereador, Marquinhos, o Marcos Medeiros, o Marquinhos da TVC. Marquinhos, volte aos estúdios, não tem jeito. Você viu alguma coisa? Eu cheguei agora, então mostre curiosa. Ai, meu Deus. Tá aí, gente, esse é o Marcos Medeiros. Nosso apresentador, o Canal 6 é só a gente querer. O Marcos Medeiros, o nosso apresentador. Marcos Medeiros, esse nome tem valor. E no Canal 6 é nosso apresentador. Marcos Medeiros, esse nome tem valor. E no Canal 6 é nosso apresentador. E não se fale em outra coisa na cidade. Marcos Medeiros representa a novidade. Ele é guerreiro e ajuda quem não tem. Mostra e fala a verdade sem prejudicar ninguém. Vamos sintonizar TVC no Canal 6 com o Marcos Medeiros, o nosso apresentador. Vamos sintonizar TVC no Canal 6 com o Marcos Medeiros, o nosso apresentador. Oi, 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 Marcos Medeiros. Oi, 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 o nosso apresentador. Canal 6 é TVC, se liga aí. TVC é Canal 6, se liga aí. Canal 6 é TVC.